Boa tarde, o meu nome é Gustavo, eu sou analista e desenvolvedor de sistemas desde 2018, minha primeira oportunidade profissional foi em 2018. Comecei a estudar um pouquinho antes, então teria entre 4 e 5 anos de experiência. O projeto que eu estava, eu me desliguei agora em dezembro de 2022, então nesse mês de janeiro, aí, começo de ano, eu estou desempregado, estou procurando emprego. Fiz uma entrevista na sexta-feira, recebi um teste prático para ser realizado. Eu vou mostrar aqui pra gente qual que era o desafio do teste prático, vou mostrar como que ficou e vou mostrar o código, como que eu estruturei, explicar as minhas escolhas, tentar passar o máximo de conhecimento possível. O que que era o desafio? O desafio era criar uma API para gestão de produtos com os seguintes recursos: recuperar um registro por código, listar registros e ter filtros e paginar a resposta. Aí o inserir e o editar é uma validação no campo data da fabricação. Uma exclusão lógica, então a gente exclui setando o valor inativo para falso. E aí tem os campos: código do produto, descrição, situação, ativo ou inativo, data de fabricação, data de validade, código do fornecedor, descrição do fornecedor, CNPJ do fornecedor. Então, um CRUD, uma API CRUD, e qual que eram os requisitos obrigatórios? Tinha que ser ou em .NET 5 ou em .NET Core. E tinha que estruturar em camadas e utilizar DDD. Desde o começo da minha carreira, eu trabalhei com .NET Framework. Mas nesse meu último ano, o ano de 2022, eu participei de um projeto de modernização, a gente construiu APIs em .NET Core. Então, para esse teste prático aqui, eu escolhi utilizar o .NET Core. Eu vou utilizar a versão 6. Atualmente tem a 6 e a 7, mas a 6 é a versão que tem o maior tempo de suporte disponibilizado pela Microsoft, então eu vou utilizar a 6. A 7 é uma versão intermediária, né? A próxima versão que sair, que será a 8, vai ter o tempo de suporte maior também, mas por enquanto eu vou utilizar o .NET Core 6. Então, obrigatórios: .NET Core, camadas, DDD, e o diferencial seria utilizar um ORM, utilizar o Automapper e fazer testes unitários. Então, esse aqui foi o desafio que eu recebi essa sexta. E eu estou trabalhando nele esse sábado e esse domingo. Hoje é o domingo, 4 da tarde. Vou mostrar para vocês. O primeiro passo, para mim, foi decidir o banco de dados que eu ia usar para persistir os dados. Eu tenho um bloco de notas aqui para eu ir digitando enquanto eu falo. Ao longo da minha carreira, eu trabalhei com 3 tipos de bancos relacional. Então, foi o SQL Server, o Oracle e o PostgreSQL, sendo que esse último ficava na nuvem, ficava no Azure. Então, eu tenho experiência em trabalhar com esses 3 bancos. Já dei sustentação para aplicações que usavam SQL, outras que usavam Oracle, ou que usavam Postgres, ou então que usavam SQL e Oracle. Tinha aplicações multibancos, que é a mesma aplicação, o mesmo produto. Tinha clientes que usavam SQL, tinham clientes que usavam Oracle. E aí, engatando um pouco nos ORMs também, os que eu tive contato foi o Entity e o Dapper. E seguindo nessa linha, também já trabalhei com aplicações que utilizavam os dois ORMs na mesma aplicação, ou usavam um para um banco. Então, um pouco da mistura desses 3 foi o que eu tive contato. Desculpa. Para esse teste prático aqui, eu decidi utilizar o SQL Server Express, que é uma versão, eu acho, prático para desenvolvimento didático, e decidi utilizar o Entity Framework. O Entity eu escolhi por, por alguns motivos. Normalmente, quando as pessoas procuram na internet qual o melhor ORM para utilizar, os prós e os contras entre Entity e Dapper normalmente as pessoas dizem que o Dapper é mais performático e o Entity seria mais lento ou lento. Eu não acredito muito nisso.
Sim, o Dapper é performático, porque você escreve a query, né? Então, se a sua query que você escreveu for performática, ele vai ser performático. Assim como você pode escrever uma query não performática e o resultado ser não performático. Já o Entity, eu acredito que a grande maioria das pessoas, ou exemplos que você vê na internet, é, utilizam ele de forma crua, assim, básica. E se você estudar o Entity a fundo, se for nos conceitos do Entity, tem como utilizar um Entity que ele seja tão performático quanto o Dapper. É, por exemplo, o Entity ele trabalha com a ideia de contexto, né? Então, quando a gente está numa API, cada requisição é um contexto, cria uma instância do contexto ali de conexão com o banco. Quando você vai fazer uma consulta, por exemplo, eu quero buscar a lista de produtos. Eu só vou buscar e exibir na minha API, devolver ali a informação. Não vou editar, não vou inserir. O Entity ele tem uma ferramenta que é o Change Tracking, que quando você busca uma informação do banco e ele te devolve em objeto, ele fica rastreando esse objeto para saber tudo o que está acontecendo com esse objeto, fica ali no contexto, e aí depois você pode dar o save changes no contexto, que essa informação vai ser persistida no banco. Quando a gente está falando de consulta, eu quero só a lista de produtos, mas eu não vou editar, não vou inserir. É, a gente poderia desativar o change tracking, por exemplo. Então, já tornaria a consulta um pouco mais rápida. Faz diferença também a coleção que você usa. Então, tem diferença entre enumerable, ilist. É, você também pode não... eu quero consultar a tabela de produtos, mas nesse momento eu quero só o ID e a descrição. Você não precisa trazer todos os campos. Então, filtrar os campos necessários. Tem diferença também entre fazer include e join. É, então, existe uma série de fatores e funcionalidades do Entity que você pode utilizar e que ele fique tão performático quanto. O Dapper abre aspas, mais simples de entender. Se você fizer uma query performática, ele escrever o select bonitinho, vai ser mais performático? Sim. Só que o Entity ele traz para nós um benefício que é de que você não precisa se preocupar com a sintaxe do banco. Então, se você tem uma consulta, você não vai escrever uma consulta para SQL, ou uma consulta para Oracle, ou uma consulta para Postgres. Você vai escrever uma consulta para o Entity, vai utilizar o link ali, a sintaxe de consulta. E se a sua aplicação se conectar em contexto SQL Server, vai funcionar. No Oracle vai funcionar, no Postgres vai funcionar. Enquanto em aplicações que utilizam só Dapper, é, já passei por situações em que tinha muitas consultas em SQL Server e aí entrou um cliente em Oracle e aí teve todo aquele trabalho de reescrever as consultas porque os selects do SQL não, por mais que seja parecida, a sintaxe muda um pouco, então a gente precisava reescrever as consultas. Então eu gosto de utilizar o Entity. É, eu acredito que ele seja tão performático quanto o Dapper se bem utilizado. Beleza. Então, eu escolhi utilizar o SQL Server para esse teste prático e escolhi utilizar o Entity. Deixa eu abrir aqui de novo o desafio. Então, respondendo aqui os obrigatórios, né? Escolhi utilizar o .NET Core e escolhi usar o Entity como ORM. Então, eu vou abrir aqui o banco só para mostrar. Então, eu criei uma instância local e criei um banco aqui chamado teste prático. Vou dar um refresh nele aqui, vou abrir as tabelas. Não tenho nenhuma tabela no momento. Então não temos a tabela produto no momento. Por quê? Como eu escolhi utilizar o Entity,
É, o Entity você pode trabalhar com ele de três formas, né? Ele tem o Database First, o Code First e o Model First. Então, se você tiver já um banco de dados e você está fazendo uma modernização, você está construindo uma nova API, você pode utilizar já o banco de dados que você tem, utilizando o Database First, e aí o Entity ele pega o seu banco e transforma num modelo do Entity. Eu não escolhi esse caminho, eu escolhi trabalhar com Code First, então na aplicação eu criei as classes, e botei as anotações nela que eu queria que elas tivessem. E aí, a partir da minha aplicação, a partir das minhas classes que estão mapeadas na minha aplicação, eu vou fazer o migration e aí vai criar as tabelas aqui no meu banco. Então, escolha de banco, escolha de ORM, vou abrir a aplicação. Eu falei do Code First, é, já para unir já com o diferencial de utilizar o Automapper. Por quê? Vou mostrar aqui minhas classes. Eu já vou falar aqui das camadas do jeito que eu fiz, mas eu quero mostrar as classes para criar o banco primeiro. Então, a minha classe produto, deixa eu abrir aqui. Eu criei uma classe básica, uma classe abstrata, porque eu criei produto e fornecedor, né? Ali no desafio, deu de entender que os dados do fornecedor ficavam dentro do produto, mas eu quis fazer mais próximo da realidade comercial, vamos dizer assim. Então eu fiz o produto, fiz o fornecedor, vou ter as duas tabelas no banco e o produto vai ter um fornecedor, né? Então eu criei uma classe base, onde eu vou ter código, descrição e situação, e a minha classe produto ela herda da classe base. Então eu já vou ter aqueles três campos ali que depois eu vou utilizar no fornecedor também. E aí eu tenho a data fabricação, a data validade. Aí eu tenho aqui a minha foreign key do fornecedor, né? É, por, qual que foi a minha ideia aqui? Eu criei na classe produto como data fabricação, mas quando eu for fazer o meu migration, deixa eu abrir aqui, eu vou criar a tabela no banco como DT fabricação. Então, eu vou ter uma classe onde a minha propriedade chama data fabricação e no banco eu vou ter DT fabricação. Eu quis fazer dessa forma porque depois eu vou usar o Automapper e mapear, né, de DT para data. Então, fiz dessa forma já para usar mais um do diferencial aqui. Beleza. Então, voltando aqui. Eu escolhi fazer 4 camadas. Então, a application, que é onde fica a API, onde chegam nossas requisições. O domain, que é onde eu vou ter as minhas entidades, os meus models. Service, que normalmente é onde ficam as regras de negócio. Nesse projeto aqui não tem transação, mas daria de começar transações aqui no servers. E a infra, que é onde eu me conecto e persisto os dados. Eu escolhi dessa forma, mas eu acredito que seja uma forma bem comum, a gente vê bastante com essas 4 camadas, mas depende muito de aplicação para aplicação. Não existe uma fórmula mágica, né? Ah, faz assim que vai funcionar 100%. Que é a ideia do DDD, né? Qual que é o princípio do DDD? O que o DDD diz pra gente, né? Normalmente, as pessoas sentam os desenvolvedores sentam, vamos pensar em que estrutura de aplicação, em que tecnologias, em que ORMs, em que banco, define toda uma estrutura, um stack de tecnologias, e aí depois senta com o cliente, absorve o negócio e vai botar o negócio em cima dessa arquitetura que já estava pronta. O DDD ele traz para a gente o princípio de que a gente tem que começar pelo negócio, porque é a partir daquela necessidade que a nossa aplicação precisa existir. Então, o ponto mais importante de uma aplicação para o DDD não é a tecnologia, a arquitetura, o código. O ponto mais importante tem que ser o negócio. Então, os desenvolvedores, quem está projetando, planejando, tem que entender do negócio, tem que entender da necessidade do cliente, tem que sentar com o cliente, conversar, entender. E aí,
a partir do momento que você sabe o negócio, que você absorveu a necessidade, que você tem plena ideia do que você tem, qual é o resultado esperado, quando você vai desenvolver, planejar a arquitetura, definir as tecnologias, é, com o conhecimento que você tem do negócio, pode ser que você veja que seja melhor fazer de uma outra forma. Então, para mim, acredito que o DDD nos ensina isso, que é de que o negócio tem que ser a alma, tem que ser o primeiro ponto de dedicação, entende do negócio, entende qual é o resultado esperado, aonde que você quer chegar, e aí depois a gente vai para com esse conhecimento em mente, aí vamos para a segunda parte, vamos definir tecnologia, vamos definir arquitetura. É, aqui no exemplo prático a gente não tem muito, né, um negócio. Por exemplo, no meu último, então eu fiz uma arquitetura padrão, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, no último projeto que eu trabalhei, que eu me desvinculei agora em dezembro de 2022, o cliente atendia mais de um segmento. Não vou citar nomes para ficar meio para questão de segurança, né? Mas eu trabalhava para um cliente que ele tinha dois segmentos. Então vamos dizer assim, segmento A e segmento B. É, o meu último projeto, eu entrei nesse cliente no começo de 2021, porque ele tinha estava tendo um alto número de chamadas, o suporte não estava dando conta, as aplicações estavam bem instáveis. Então eu entrei lá para fazer um processo de melhoria e estabilizar aplicações já existentes. Então a gente ficou durante um ano nessa sustentação, atendendo chamados, entendendo a origem do porquê que aquele chamado estava nascendo, aplicando melhorias e estabilizando a aplicação. Então, depois de um ano de sustentação, a aplicação estava estável, a gente foi para a segunda etapa do projeto, que era modernizar as aplicações. Antes de modernizar as aplicações, a gente ficou 3 meses. Eu fui escolhido para ser o líder dessa parte funcional. Então, a gente ficou 3 meses em reunião com o cliente, debatendo, conhecendo as necessidades, não só tecnicamente o que tinha que acontecer, mas entendendo o negócio mesmo, que era influenciado até por lei. Então, conhecendo a lei, sabendo o motivo de por que as coisas precisavam acontecer. E nesses 3, 4 meses a gente escreveu um documento funcional de como a aplicação tinha que se comportar. E depois que a gente tinha esse documento pronto, a gente foi para definir arquitetura, tecnologia, participei também do desenvolvimento também. E aí, então, para esse cliente que tinha dois segmentos, a gente não utilizou domain, service e infra. A gente tinha a aplicação, onde chega a requisição, e depois a gente tinha mais duas camadas, uma para cada segmento. Dentro dessas camadas de segmento tinha subdivisão, então a infra estava lá, então é como se eu tivesse duas infra, uma infra para cada segmento, e nós tínhamos uma outra terceira camada, que era uma camada de integração. Tinha uma outra camada também de orquestração, que era quando você precisava trabalhar com elementos dos dois segmentos, tinha uma outra camada de orquestração. Então, baseado no conhecimento do cliente, no que o cliente do negócio, da necessidade e até da experiência que a gente teve na aplicação legado, que a gente fez sustentação. Então, por exemplo, a gente sabia que as integrações era o que mais consumia recurso nos servidores do cliente, era o maior tráfego era nas integrações. Então a gente fez separou a integração, ela era uma camada só para ela, e isso nos dava possibilidade ela foi colocada na nuvem, no Azure, né? Então escalonar ela, essa aplicação aqui precisa de mais recurso que as outras. Então, resumindo aqui do DDD, acho que é isso. Para esse teste prático aqui, eu escolhi ir no básico. Aplicação, domain, service e infra. Então, na minha aplicação, eu tenho os controllers, que eu só tenho a do produto, e os profiles, que é a configuração do mapper, né, onde eu vou fazer, por exemplo, de produto para produto DTO, de produto DTO para produto. Tenho o meu Program CS, que é o que inicia a aplicação. Então, aqui eu faço ingestão de dependência. Então, eu injeto tipo, o profile do Automapper, injeto
o validator que eu vou usar para fazer as validações na classe antes de editar ou inserir, os services, e também tem uma classe de extensão. Por quê? Porque a minha camada de aplicação, ela não é dependente da camada de infra. Então, a minha camada de aplicação, ela enxerga o domain e o service. Só que eu vou ter uma camada de infra lá embaixo. Eu preciso da injeção de dependência do repositório, por exemplo. Então, eu fiz uma camada de extensão no service, porque o service enxerga a infra. Então, a aplicação enxerga domain service, service enxerga domain infra. Então, aqui eu tenho uma camada de extensão no service, ó, extensions, e aí eu faço as injeções de dependência do repositório aqui no service, para que a minha aplicação não tenha dependência da camada de infra. Então, voltando aqui à aplicação, controllers, profile, aí eu tenho o domain. Eu acabei botando tudo aqui no domain, então eu tenho DTO, entidades, interfaces, os responses, que é uma classe que eu criei para ser a resposta final que a busca da API vai entregar, porque a gente vai trabalhar com paginação, então eu queria entregar. Lá a gente vai fazer uma lista de produtos, né? Mas além da lista de produtos, eu queria entregar o total de produtos que eu tenho no banco, quantos resultados por página, a quantidade de páginas que se daria, a página atual que eu estou. Então eu criei essa classe aqui para ser a minha resposta do método. E o validador. Aqui também é questão de projeto, questão de ver o que é melhor. Por exemplo, nos projetos que eu passei, as interfaces, por exemplo, as interfaces de repositório ficavam lá na infra, as interfaces de service ficavam no service. Eu botei tudo aqui, porque esse projeto ele tem mais um intuito mais didático, de aplicar as tecnologias, fazer elas acontecer. Então, a minha camada de domain ficou tudo de modelo que eu preciso para utilizar. Deixa eu fechar aqui. Aí no meu service, eu tenho a minha classe de extensão, que eu vou fazer a injeção de dependência do repositório, e a implementação. E no meu infra, eu tenho o meu contexto, então aqui que eu crio o meu contexto. E aí eu tenho o entity, ele nos dá a opção, o entity ele vai utilizar as nossas classes, né, para criar ali as tabelas no banco no migration, e eu tenho a opção de personalizar essa criação. Então, eu passo aqui no Model Builder, eu tenho o Model Builder do fornecedor, por exemplo. Então, eu digo que a tabela vai ser fornecedor, que o código vai ser a primary key, que ela vai ser gerada automaticamente e de forma incremental. Aí tem o produto, onde eu também defino a primary key, a foreign key, de forma automática a primary key incremental. E aonde eu mudei o nome da tabela, né, como eu mostrei para vocês, o nome da coluna, desculpa. Se eu não tivesse essas duas linhas aqui, a minha coluna ia sair com o mesmo nome da classe, mas eu botei aqui para usar o automapper depois. E tenho a implementação. Então, em questão de camada e de DDD, eu acredito que seja isso. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Construir API em .NET Core, .NET 5, já falei. Camadas DDD já falei. ORM já falei. Automapper já falei. Depois vou demonstrar, né, acontecendo. É isso. Então, falei um pouco de banco, mostrei um pouco de como eu estruturei a aplicação. Vou criar o banco aqui pra gente, só um momento. Então, vou entrar no console. Deixa eu ver se eu estou na pasta correta. Não. Por quê? Porque quando a gente faz um entity code first e a gente roda um migration, ele cria na nossa aplicação uma pastinha e uns arquivos lá que fica detalhe por detalhe de tudo que ele implementou no banco. Então eu quero que esses arquivos nasçam dentro da infra. Beleza? Então, ó, ele criou os arquivos aqui. A gente conseguiria ver tudo que o entity vai fazer no banco, as colunas que ele vai criar, da forma que ele vai criar, que tipo de
de valor é esperado, se não é nulo, se pode aceitar nulo ou não. Então a gente consegue ver tudo que o entity vai fazer no nosso banco. Se a gente vir aqui dar um refresh, ele ainda não fez, porque eu só criei um migration. Não tem tabelas ainda. Agora eu vou rodar o migration. Beleza. Então agora sim, se eu der um refresh aqui, tenho a minha tabela de migrations, que é onde fica o histórico. Tenho a tabela fornecedor e a tabela produto. Vamos ver como é que ele criou. Então ele criou que o fornecedor tem um código, que é a primary key da tabela, e não pode ser nulo. Uma descrição, eu botei de 255 caracteres, fiz uma anotação lá na classe, não pode ser nulo. Uma situação do tipo bit, aceita ativo ou inativo, né? Falso ou verdadeiro. O CNPJ, o produto, ele também criou a primary key, descrição, situação, data e a foreign key do fornecedor. Beleza. Eu vou rodar a aplicação sem nenhum breakpoint. E vou demonstrar ela sem passar pelo código. Vou fazer uma demonstração primeiro, depois eu vou passar de novo debugando. Então não tem nenhum breakpoint mesmo. Ok. Aqui na API, no Swagger, então fiquei com um buscar, um adicionar, um atualizar e um deletar. Normalmente, na grande maioria das APIs, a gente não tem um buscar só, né? Nós temos um listar, um buscar por ID, dá de segmentar. Eu fiz um buscar só para esse teste prático e eu consigo utilizar esse buscar. Se eu rodar o buscar sem utilizar nenhum dos parâmetros que tem disponível, ele vai me trazer tudo. Então, eu consigo utilizar ele para listar. E aí, se eu quiser filtrar por um código específico, por uma descrição, por uma situação, data, fornecedor. Se eu quiser paginar também, então eu consigo dizer aqui quantos resultados eu quero por página. Eu deixei como padrão 2. E se eu quiser ver a página 1, ou a página 2, ou a página 3. Então, por exemplo, se eu rodar ele aqui sem nada, nós vamos ver que nós não temos produtos, né? Então eu preparei um script aqui só para dar uma populada inicial no banco. Eu criei um fornecedor 1, um fornecedor 2, criei 5 produtos, sendo que o produto número 3 ele está inativo, né? Então a situação está false. E agora, se eu rodar a mesma consulta aqui, ele tem que me trazer os 5 produtos, né? Porque nós não botamos nenhum parâmetro. Então, produto 1, produto 2, produto 3, 4 e 5. E ele nos diz, ó, o total de produtos no banco atualmente é 5. Eu poderia paginar se eu quisesse. Então, se eu fizesse 2 resultados por página, eu ia ter 3 páginas. Atualmente estou na 0, então ele traz tudo. Se eu botar que eu quero ver a página 1, por exemplo, e eu estou vendo 2 resultados por página, ele vai trazer o 1 e o 2. Se eu botar a página 2, ele vai trazer o 3 e o 4. Se eu botar a página 3, ele vai trazer o 5. Se eu botar a página 4, ele vai me dar uma mensagem: erro ao buscar produtos, página 4 não existe, o total atual de páginas é 3, exibindo 2 resultados por página. Mas vamos supor que agora eu não quero mais 2 resultados por página, eu quero 1. Então, como eu tenho 5 produtos, eu vou ter um total de 5 páginas. Então, a minha página 4 agora vai existir, né? Então, página 4 existe. Então, o total de produtos 5. Resultado por página 1, quantidade de página 5 e página 4. Sendo bem sincero, em todas as aplicações que eu trabalhei até agora, a gente não usava paginação. Então, nesse teste prático foi meu primeiro contato. Então, tá funcional, mas eu não sei se eu fiz da melhor forma possível no código. Foi a minha primeira experiência. Depois eu vou debugar ali o código que a gente vai ver. Mas eu entendo que é importante
Porque imagina que você tem uma API que disponibiliza a lista de produtos e você tem 100 mil produtos, né? Então, é importante para quando você não quer fazer uma consulta tão grande ou você não tem a necessidade de trazer todos os produtos. Então, se eu apagar aqui, ele vai voltar a me trazer todos os 5. Ou apagar, ou botar 0. Beleza. Aí eu tenho outros filtros, por exemplo, eu posso filtrar pela situação true. A gente tem um produto no banco que está inativo, né? Então, ó, ele escondeu o inativo. Posso botar aqui para trazer só o inativo. Posso trazer todos e filtrar pelo código, por exemplo, código 4. Posso filtrar pela descrição. Então, se eu for pegar aqui a descrição do 4, vou filtrar pelo código e pela descrição. A descrição estava correta, então ele atuou. Então, se eu tentar o código 4 com a descrição 5, não vai existir. Então, eu fiz, resumindo, eu fiz um buscar só, em que você pode utilizar para listar tudo, ou você pode filtrar por todos os campos necessários e paginar. Deixa eu parar aqui. Então, eu tenho 5 produtos, e um deles está inativo. Então, vou adicionar um 6º produto. Aqui no adicionar, eu ocultei, usando uma anotação do próprio Swagger, o código, porque quando eu estou adicionando, a responsabilidade de definir a primária key vai ser do banco. Então, eu ocultei o código aqui. Como a gente mostrei ali para vocês, a minha classe mesmo, produto, ela tem o nome... Ela tem o nome data validade. Porém, eu não estou devolvendo a minha classe no método ali da API. Eu estou devolvendo uma outra classe que eu criei chamada response, que é a minha resposta. E dentro dela tem uma lista que também não é da classe original produto, é o produto DTO. Então, às vezes, quando você está trabalhando com uma API, se eu for lá no controller, por exemplo, o meu buscar, ele devolve uma resposta, um produto resposta, né? Às vezes, quando você está trabalhando com uma API, você não quer expor aqui a sua classe. Exatamente como ela é no banco, né? Exatamente como é realmente a sua classe. Então, você pode criar um DTO, uma classe de resposta, e você não necessariamente expõe todas as suas propriedades, você escolhe o que vai ser exposto aqui, né? Então, eu vou criar um projeto agora. Como a gente, aqui no desafio, eu tinha uma validação para fazer. Criar uma validação para o campo data fabricação, que não poderá ser maior ou igual à data validade, né? Então, a validade tem que ser um pouco após a fabricação. Fabricou, a validade tem que ser maior. Isso vale para o editar também. Então, se eu tentar... Deixa eu pegar aqui para ficar bonitinho. Produto 6. E dizia também que a gente não podia ter uma descrição nula, né? A descrição do produto não pode ser nula. Eu botei uma descrição do produto, então ela não está nula, só que as minhas datas estão iguais, ó. Então, se eu tentar executar, ele vai nos dizer, ó, a data de fabricação do produto não pode ser igual ou posterior à data de validade. Se eu tirar aqui a descrição que eu tinha botado, deixar uma descrição em branco, ele vai nos dizer também que por favor, é necessário o preenchimento do campo de descrição. Isso vale também, caso eu bote null aqui. Então, ele faz a validação tanto para o nulo quanto para o vazio, né? Do string vazia. Deixa eu botar aqui. Então, eu vou botar 10 dias a mais de validade do que foi ele foi fabricado no dia 15, a validade vai até o dia 25. Agora vai dizer que o nosso produto foi adicionado com sucesso. Se eu vir aqui, o meu produto 6 está aqui. Então vamos tentar atualizar esse produto 6. Eu acabei de adicionar ele, mas eu vi que eu adicionei errado e eu quero inativar ele. Então vamos inativar ele, vamos deletar.
é, eu quero deletar o produto de código 6. Se eu deletar aqui, ele vai dizer produto deletado com sucesso. Só que o nosso delete ele é lógico, né? Então, ó, ele continua no banco, continua com todas as informações, mas a situação agora está inativa. Então, vou criar um outro produto. Vou criar o 7 agora. E aí, o mesmo exemplo do passado. Acabei de criar, só que vi que botei a descrição errada. Não quero que seja produto 7. Vamos atualizar ele, então. Vou pegar o código aqui, o 7. E vou atualizar a descrição. Agora eu quero que seja 7B, por exemplo. Então, se eu atualizar aqui, ele vai nos dizer produto atualizado com sucesso, 7B. Vamos supor que eu fui atualizar o 7, mas eu errei. Porque aqui para nós o banco ele é recente, né? Então nossos IDs, os nossos primary key é 1, 2, 3. Mas normalmente em grandes aplicações os IDs são números bem extensos, né? Então por isso que eu estou sempre olhando e voltando e conferindo o número, porque é hábito de conferir o ID. Vamos supor que eu errei. Eu botei o ID 8 pensando que eu iria atualizar o 7, né? Ele vai nos dizer aqui, erro atualizar o produto de código 8 não encontrado. Então, eu fiz uma API, um CRUDzinho, ele busca, ele adiciona, ele atualiza, ele deleta. Se eu for buscar aqui agora, sem nenhum filtro, ele vai nos trazer todos, né? E se eu filtrar só pelos inativos, por exemplo, ele vai nos trazer o 3 e o 6, que são os dois que estão inativos. Então, resumindo, eu criei uma aplicação .NET Core que utiliza Entity Framework e o banco é SQL Server. Fiz um CRUD de buscar, adicionar, atualizar, deletar. Utilizei Automapper, a gente não viu aqui ainda porque eu ainda não debuguei, mas utilizei Automapper, utilizei validação. Então agora eu vou refazer tudo de novo usando. Eu vou debugar para a gente acompanhar o que está acontecendo. Vou botar um breakpoint no buscar, no adicionar, no atualizar e no deletar. Beleza. Vou começar adicionando um produto que a gente vai usar para fazer teste agora. Então eu tenho 7 produtos, vou adicionar o 8º. E eu vou botar que esse aqui em específico, ele tem um fornecedor, ele é do fornecedor 1. Eu vou botar 10 dias também de validade. Então eu vou criar aqui. Caiu no nosso adicionar. A gente recebeu aqui o nosso objeto, que é um produto DTO, ele não é exatamente a nossa classe. Então, código nulo, porque quem vai definir o nosso código é o banco. Nossa descrição, nossa data de DT fabricação, DT validade, o nosso código do fornecedor e a situação. Então, primeiro, eu começo pegando o meu produto DTO, que é o que é exibido na interface ali da API, e utilizo o mapper para nos devolver um produto, que é a nossa classe oficial do banco, né? Então, eu tenho aqui, mostrar para vocês, quando eu recebo um produto DTO e quero transformar ele em produto, eu digo que o campo data fabricação do produto vai receber do DT fabricação do DTO, data validade vai receber do DT validade. E também fiz algumas validações de segurança para ver se o código do fornecedor que eu estou recebendo, por exemplo, é maior que 0. Se o código do fornecedor que eu estou recebendo for maior que 0, eu vou utilizar ele. Se não for maior que 0, eu não utilizo. Então, eu recebi aqui o meu produto. Aí eu caio no meu produto service.
o meu produto serve, aqui nesse trabalho prático, eu primeiro criei as as classes genéricas. Então, o meu produto service, ele utiliza a interface iProduct Service, mas essa interface, ela só tem o buscar produtos. É, eu faço que a iProduto utiliza a iBase Service, que é a minha classe base, minha interface base. Então, aqui na base eu tenho o adicionar, o update, o deletar e um get by ID. Então, se a gente for ver aqui, eu tenho a minha implementação da base e a minha implementação e a minha especialização do produto. Então, meu produto, ele utiliza, minha interface de produto, ela utiliza a interface base. Então, eu caí aqui no adicionar, eu vou dar um validate, então eu vou validar que é as minhas validações. Então, o que eu valido aqui? Eu valido que a descrição não pode ser vazia, então não pode ser uma string vazia, e eu valido que a minha descrição também não pode ser nula. E eu faço que a data de fabricação, ela tem que ser menor que a data de validade, né? A data de validade tem que ser sempre posterior à data de fabricação. Então, se algo que eu coloquei aqui não for verdadeiro, ele não vai passar dessa linha aqui, vai subir a exception, e a gente vai receber a mensagem que a gente viu lá no exemplo quando eu fiz agora há pouco. Então, nesse caso, ele é válido, então ele passou, daí do serviço ele vai para o repositório. No repositório eu fiz a mesma coisa, um repositório do produto que utiliza um repositório base. Aí no repositório eu vou adicionar o objeto e dar um save changes. Aqui foi um exemplo simples, né? E nesse projeto prático aqui também não temos transação, mas a gente poderia ter um início de transação aqui, fazer várias regras de negócio e aí só depois, no final, ou adicionar vários objetos juntos, né? Às vezes você tem, em aplicações você tem, por exemplo, uma compra que tem uma lista de produtos e aí só no final dá um save changes. Mas para aqui, para o nosso exemplo, que é simples, funcionou. Então, aí eu devolvo o produto adicionado com sucesso. E a gente tem um produto adicionado com sucesso. Agora eu vou atualizar ele. Vou atualizar o produto de código 8. E vou atualizar que ele é falso. não precisa atualizar que ele é falso, posso deletar ele. Então, vamos atualizar primeiro e depois a gente deleta. Vou pegar aqui o produto de teste 8, botar 8B e executar. Então eu vou atualizar o produto. Eu recebi o código, que é 8, recebi a descrição, não recebi a situação, então vai permanecer a mesma, não recebi o fornecedor, vai permanecer o mesmo. Então primeiro eu obtenho o objeto, utilizo o getById. Então o objeto código 8, todas as informações. Aqui eu tenho uma validação, caso eu não tenha encontrado o objeto. E aqui eu começo a atualizar as informações. Essa validação e eu atualizar as informações poderiam ser feitas no service também. Ficaria melhor caso a gente tivesse também uma transação e fosse fazer várias ações. Entro no update e atualizo. Então, aqui, 8B. E agora eu vou inativar ele. Vou inativar o 8. Eu obtenho o objeto, vejo se o objeto não é nulo, boto a situação para false e chamo o método update, que a gente já viu anteriormente. E aí ele está atualizado. Então agora vamos debugar o consultar. Eu vou consultar todos os produtos primeiro, sem nem usar nenhum parâmetro. Execute. Então eu caí no meu buscar,
como eu disse anteriormente, não sei se o método que eu utilizei para fazer a paginação foi o melhor. É a minha primeira vez trabalhando com paginação, então eu primeiro consigo um total de produtos, consigo 8 produtos, consigo a quantidade de páginas que eu precisaria baseado no resultado por página escolhido. Passo as informações do meu filtro, né? Então como a gente não utilizou nenhum campo, vai estar tudo nulo. E esse meu filtro eu passo no meu método buscar produtos. Então, o meu buscar produtos, eu crio um predicate que eu vou acumulando condições para utilizar no where da consulta depois. Então, eu vejo se o filtro é diferente de nulo. Nesse meu caso, ele sempre é, mas é por segurança. E aí eu vou verificando de parâmetro a parâmetro. E verifico se eu estou utilizando a paginação ou não. Nesse caso, eu não utilizei os parâmetros nem busquei por uma página específica. Então, eu vou retornar os produtos. Eu retorno como as no tracking, porque eu não vou nem atualizar, nem inserir, eu só estou consultando. Então, eu desabilitei o change tracking nessa consulta. E aí eu passo o meu predicate, que é o meu where, e busco a lista. Aí eu recebo uma lista de produtos, todos os meus produtos do banco, e eu uso o Automapper para transformar eles em produto DTO. Então, aqui nos produtos a gente tem data de validade, e no produto DTO a gente vai ter DT validade. E aí, com o meu produto DTO, eu crio minha classe de resposta, onde eu passo a lista de produtos, o total de produtos, resultado e quantidade e página. Então, a gente tem todos aqui. E agora eu vou usar um filtro para a gente ver o filtro sendo utilizado. Vou filtrar pelos falsos. O meu, ele é falso, né? Então agora nós temos 3 falsos. Então eu vou executar novamente. Só que agora a gente tem um filtro. A situação é false. Então o meu filtro ele é diferente de null. Eu não filtrei pelo código, não filtrei pela descrição, mas filtrei pela situação. Então a gente adiciona o predicate. Foi só ele. E retorna os 3. O número 3, o número 6 e o número 8. Mas eu quero ver só o meu, eu quero ver o número 8. Vou filtrar de novo só pra gente ver o predicate funcionando. Então agora o meu predicate vai ter 2 condições. Eu vou filtrar pelo código e pela situação. E aí eu passo o predicate no where da consulta link. E aí agora a gente vai ter só o nosso número 8. Vou dar um exemplo de paginação, então. Não vou filtrar mais. Eu tenho 8 produtos, eu vou pedir 2 por página e vou pedir a última página, que é a 4. Então a gente vai cair aqui. A minha página que eu pedi é a 4 e eu tenho 4 páginas, então é válido. Nesse exemplo aqui, caso eu pedisse a página 5, ele ia nos exibir, né, que é a página. Não existe, o total de páginas atual é passar a informação. Meu filtro, opa. Eu entro aqui. O meu predicate agora não vai ter nenhum filtro. É só a paginação mesmo. Então eu vou pedir a página 4. E eu tenho 2 resultados por página. Então, agora ele nos devolveu só 2 produtos, o 7 e o 8. 7 e 8. Eu acredito que seja isso. Foi um exemplo prático, né? Que eu construí aí no sábado e um pouquinho hoje no domingo. Eu voltei, o vídeo vai cortar do nada, porque faltou luz aqui onde eu moro.
Então eu voltei aqui agora só para agradecer a oportunidade. Eu vou dar uma olhada agora no vídeo que eu gravei a parte 1 antes da luz cair e vou provavelmente dar uma refatorada em algumas coisas no código e aí vou subir no GitHub. Também vou upar esse vídeo no YouTube, vou botar o link do vídeo na pastinha do GitHub. E aí vai faltar só a parte da redação, que tem que ser numa folha A4 que eu não tenho aqui em casa. Então amanhã de manhã eu vou na papelaria, compro a folha, faço a redação e amanhã eu envio tudo. A aplicação no GitHub, vou upar o vídeo no YouTube, então botar o link num TXT também no Git e a redação eu envio amanhã. Novamente queria agradecer muito é, e dizer que foi uma aplicação desenvolvida em um dia, então muita coisa a melhorar, com mais calma daria de fazer muito mais, é, e que estou aberto a feedbacks. A gente tem que estar sempre evoluindo, sempre aprendendo, trocando conhecimento com outros colegas, outras pessoas. Então queria agradecer e torcer que dê tudo certo. Boa semana.